JHSF3, vamos lá. Esse papel está numa condição bem interessante, porque olha como é bacana isso aqui. Lembra que eu falei, né, sobre localizações, né? As localizações para você fazer boas operações, basicamente são 3, tá? Você observar se ele está na região de valor ou se ele está afastado dela, tá? Então, se você vai fazer algum tipo de ação, por exemplo, se alguém observou essa última subida aqui, tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Quando eu percebo, tá, que o mercado ele está afastado, tá, do que eu chamo de área de valor, que é a região entre as médias, percebam que aqui, ó, mercado, nessa região aqui, ó, ele se afasta das médias tanto no tempo gráfico maior, no caso aqui o gráfico semanal, quanto no gráfico, né, que a gente opera, faz entradas para swing trade, que é o gráfico diário, tá? Uma condição como essa, eu já elimino uma possibilidade aqui. Eu nunca vou pensar em venda, tá? Operações na ponta vendedora, se eu vejo o mercado dessa forma, afastado para baixo da área de valor em ambos os tempos gráficos. Então, nesse caso aqui, tá? Conceito muito simples é de fundo duplo, né? Enfim, suporte, um sinal simples aqui de entrada, mas eu gosto de observar aquilo que a gente deve fazer nesse momento, porque isso aqui é passado, então eu não gosto de pautar muito para aquilo que já aconteceu. Então, uma vez, né, o cara estando dentro desse trade, ou mesmo o cara aqui está só observando, né, o que eu faço agora? Percebam como começo a chegar numa região aonde já não é mais tão vantajoso, apesar desse forte movimento de alta aqui, eu me manter comprado aqui. Ou seja, se eu estou comprado aqui, eu já começo a pensar em realizar meu lucro, ou reduzir a minha posição, ou até mesmo... entrou um som aqui, tá? Entrou um retorno aqui. Ou então em reduzir minha exposição, tá? Mas aqui, ó, nessa condição, eu não vou pensar em fazer uma compra agora. Então, o que eu faço? Quando eu vejo barras muito amplas, como a gente percebe aqui, ó, eu costumo juntar esse movimento num bloco único, certo? Então, para que eu pense em fazer uma compra agora, tá? Eu meço a metade desse amplo canal aqui, mais ou menos os 50% aqui, tá? Então, aqui é uma região, caso o mercado retorne, na verdade, quando ele retornar, né, para que eu faça uma entrada mais segura. Lembrando, tá, que esse papel é um papel com valor nominal baixo, tá? Então requer um pouquinho mais de cuidado em relação à forma como você faz o seu gerenciamento de risco, porque dentro do que eu oriento quem está comigo lá na minha sala, enfim, dentro do meu projeto, é sempre você entender que, por mais interessante que um papel esteja, tá, você nunca vai poder fugir de 3 pilares, tá? O primeiro, esse pilar da mente, né, que é você observar de fora o que está acontecendo e saber decidir se é momento de pensar em comprar, se é momento de pensar em vender ou se é momento de pensar em não fazer nada, tá? Porque, na verdade, não fazer nada, eu diria que é uma das vantagens competitivas mais desperdiçadas por grande parte de quem opera nesse mercado, tá? Então, tudo isso é o pilar da mente que faz você tomar decisões antes de fazer uma operação. A hora que você faz uma entrada especificamente, como eu comentei aqui, ó, é um suporte, fez um martelo, uma bottom tail, fez um canal de alta, fez um canal de baixa, fez uma correção dentro de uma parede de alta, isso tudo faz parte de um segundo pilar, que é a técnica, né? E não importa que você tenha bem alinhada essa parte mental, assim como a parte técnica, se você não tiver um bom gerenciamento de risco, você não vai ter uma longevidade no mercado. Isso até é uma outra recomendação, que são os livros do Mark Douglas. Ele comenta que o trade pode estar na condição mais promissora, com a melhor configuração, mas individualmente todo trade ele ainda tem um potencial de dar errado,
né? O que faz a diferença é você, ao longo do tempo, né, você ter uma somatória positiva. Então, por mais que esteja na condição perfeita, graficamente falando, é muito importante que você tenha um correto gerenciamento. Então, quando você alinha o pilar da mente junto com o pilar técnico e junta a isso aí o pilar do gerenciamento, você consegue ter um sistema que ele é robusto e ao longo do tempo ele traz para você um resultado satisfatório.